O brasileiro bebe e bebe muito. O consumo de bebidas alcoólicas cresceu nos últimos anos. É o que aponta o segundo levantamento nacional de álcool e drogas, que estima que quase 12 milhões de pessoas sejam dependentes de álcool no Brasil. Os dados são de 2012, mas faz uma comparação com o primeiro levantamento feito em 2006. O estudo aponta o crescimento de 20% do consumo frequente de álcool em relação ao primeiro estudo. O levantamento produzido pela Universidade Federal de São Paulo concluiu também que os 20% dos adultos que mais bebem ingerem 56% de todo o álcool consumido por adultos. E o consumo desencadeia outros problemas, como de saúde, na família e na sociedade. A dependência do álcool tem preocupado o governo, que já criou leis mais rígidas, como a Lei Seca, com tolerância zero de álcool no trânsito. Segundo a psiquiatra Ana Cecília, que estuda há 30 anos os efeitos do álcool, não existe uso seguro de nenhuma droga e o impacto da bebida alcoólica na sociedade é muito grande. Não é possível que a gente não perceba mais como a bebida tem entrado dentro das nossas casas. E uma das coisas que faria toda a diferença é o banimento, a proibição total da propaganda de bebida alcoólica, a exemplo do que foi feito em relação ao tabaco. Eu acho que droga psicotrópica a gente não faz propaganda. Por quê? Porque ninguém sabe qual de nós pode se tornar um dependente à medida que começar o seu consumo. Proibir ou não a propaganda de bebidas alcoólicas. Esse foi o único impasse no relatório final da subcomissão, que apresentou propostas para diminuir o consumo de crack e outras drogas no país. O texto foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. A subcomissão também discutiu as consequências do consumo de álcool. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as bebidas alcoólicas podem causar mais de 60 tipos diferentes de enfermidades. Uma das sugestões apresentadas no relatório é a restrição das propagandas de bebidas. Um projeto de lei em discussão no Senado já proíbe todas as formas de propaganda de bebidas alcoólicas. O presidente da subcomissão, senador Wellington Dias, e a relatora, senadora Ana Amélia, divergem sobre o assunto. Eu penso que a restrição, evitando usar, por exemplo, atletas muito conhecidos, que são modelos para muitos jovens, ou artistas que também possam representar, ser garotos de propagandas de bebidas, isso poderia ser examinado. Mas nós não podemos propor uma coisa nessa direção sem ouvir o CONAR, que é o Conselho Nacional da Regulamentação Publicitária, e nem tampouco sem ouvir a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. O próprio Senado Federal, está na Câmara agora chamada Lei Seca, acabamos de aprovar um projeto onde qualquer motorista que tenha mais de 0,6% de teor de álcool na corrente sanguínea, é considerado, não é, ali naquele instante como alguém que esteja cometendo um crime. Então, se ele atropelar alguém, enfim, inclusive é agravado. É exatamente por considerar o álcool uma droga. Se é uma droga, como aceitar propaganda? Quinta-feira, em frente à faculdade. Sexta-feira, numa festa de peão. Aquele ali é a terceira vez que vem pra cá. Os dois vão pro hospital. Sábado, num show de rock. O Profissão Repórter investiga por que os jovens brasileiros estão bebendo cada vez mais cedo e cada vez mais. Aula de vivência humana! Em São Paulo, os universitários esvaziam garrafas e garrafas em vez de estudar. Se eles estudassem metade do que eles bebem, eles já tinham se formado. Faz tempo. Em Porto Alegre, os jovens que vão para a noite, mas não conseguem se divertir. Adiantou chegar muito longe? Não adiantou, eu não curti nada. O que aconteceu com ela? O descontrole faz lotar o posto médico. A gente registrou uns 20 atendimentos, pelo menos. 40 minutos. Não. A preocupação dos pais. Todo dia eu dou bronca nele, não tem jeito. E o que dizem os filhos no dia seguinte? O mês passado eu gastei meu salário todo. Entendeu? Você lembra quando começou a cultivar?
esse hábito? 16, 17 anos, sim. Qual era a sensação? Diversão. Tinha uns 15 anos, mais ou menos, quando comecei a beber. Por aí, 15, 16 anos. Um estudo realizado com jovens cadastrados no Serviço de Saúde em Curitiba constatou que normalmente o consumo de bebida alcoólica começa por volta dos 14 anos. E a quantidade e a frequência só aumentam a cada ano. Elas bebem de forma nociva, com mais frequência, entre 16 e 17 anos. Já os rapazes bebem menos vezes, mas em maior quantidade. Abusam mesmo entre os 17 e os 19 anos. Nos dois casos, o álcool é facilitador para o uso de outras drogas. E os pais precisam ficar atentos ao comportamento do jovem. Em relação a brigas, teimosias, né, em relação à ansiedade, problemas na escola, então, que são recorrentes, como atrasos, reprovações. Envolver o próprio jovem nas ações de combate ao uso de bebidas alcoólicas é um dos caminhos para dar efetividade às campanhas. É através da linguagem do jovem, desta proximidade no planejamento das ações, que a gente de fato consegue alguma alteração de comportamento. A informação sozinha, ela não dá conta deste processo de transformação. Andrei tem 17 anos e há 2 participa das discussões e elaboração de materiais educativos. O documentário que ele produziu traz respostas para dúvidas e curiosidades que todo adolescente tem. Porque ele é um material que fala a língua do jovem, sem aquele linguajar difícil, sem aqueles termos que a gente não entende. Quando eu vejo uma propaganda que fala bem sobre um determinado gosto meu, eu vou ser tendencioso a gostar daquilo. A publicidade, de fato, ela existe para encorajar o consumo. E uma das questões é para encorajar o consumo cada vez mais cedo. As propagandas estão ficando mais criativas, né? Cada dia mais criativas, e cada vez mais mostra-se menos o consumo da bebida em si, mas cresce a fixação da marca relacionada àquela bebida. A publicidade de cerveja é basicamente vender um estilo de vida, não tem nada a ver com a informação que é dada sobre o produto. Os produtos são muito parecidos entre si, né? Então é isso que é feito e com muito sucesso. Eu lembro bastante da Skol, da Brahma. Eu lembro muito da Devassa, entendeu? Porque eu acho ela uma propaganda muito chamativa, entendeu? A Skin mesmo, eu sempre passo a Ivete lá cantando no show, alegre. A Skol também, que sempre desce redondo. Costumo dizer que a cervejaria, ela não vende cerveja, ela vende propaganda, né? Quem vende cerveja é o ponto de venda. A cervejaria faz a sua propaganda de forma a gravar na memória do consumidor a sua marca. É o jeito com que elas são feitas, as propagandas são feitas, sabe? Cheia de mulheres, seminuas, entendeu? Os homens quase babando por elas, entendeu? Sabe, isso eu acho que chama mais atenção. O alvo deles é mais os jovens, então ele já faz um comercial chamativo. Em alguns países existem até algumas indústrias trabalhando para fazer um produto para criança que ela, quando virar jovem ou virar adulta, ela lembre daquele produto e associe com uma bebida alcoólica ou a cerveja. Ela é feita para os jovens. Eu não vou dizer que de todas as bebidas e de todas as cervejas, mas a grande maioria das cervejas, elas já dizem, inclusive, quando os marqueteiros falam sobre isso, eles dizem que o público é um público jovem. Isso é dito, isso na verdade não sou eu que estou dizendo, isso é dito por eles, né? É claro que não é dito explicitamente que é para os adolescentes. Hoje os maiores gastos de publicidade são com as indústrias de bebida, né? Principalmente cervejaria. Para se reduzir os problemas de álcool num país, você precisa também reduzir o consumo geral nesse país, tá? Então, toda vez que o consumo geral do país aumenta, os problemas aumentam também. O mercado de bebidas no Brasil, nos últimos 2 anos, ele foi favorável para o consumo de cerveja. Houve um aumento do consumo per capita da bebida. Eram 54 litros por pessoa, hoje, segundo as pesquisas, já são 64 litros ano por consumidor. Eles fazem mesmo as coisas bem atraentes, né? Para os jovens, atrai muitos jovens. Isso influencia, tipo, para ir, para beber, entendeu?
maior é a exposição que o jovem tem à publicidade de álcool, maior a probabilidade que ele desenvolva problemas relacionados ao álcool ou se torne dependente e maior a probabilidade que ele comece a beber cada vez mais cedo. Depois de O projeto de lei 83 deste ano prevê mudanças na lei 9.294 de 96, que trata as restrições à publicidade de cigarro, derivados de álcool, medicamentos e defensivos agrícolas. O projeto deve ser votado ainda este ano no Senado e desta vez está mais rígido, proibindo a propaganda de bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e TV. A propaganda de bebidas alcoólicas fica restrita através de pôsteres, painéis e cartazes na parte interna dos pontos de venda. Ela também não pode induzir a pessoa ao consumo e muito menos associar o produto a hábitos saudáveis. A multa para quem não cumprir a lei pode variar de R$ 5.000 a R$ 100.000. A proposta também cria o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Alcoolismo e às Drogas. A data escolhida é 17 de janeiro e o objetivo é esclarecer a população sobre os danos que o uso excessivo de bebida alcoólica provoca no organismo, bem como os danos do uso de entorpecentes. Para a psiquiatra, o Brasil teve algumas evoluções com medidas contra o álcool, mas que uma política se efetiva para valer quando se tem pelo menos 3 conjuntos de medidas. É preciso que exista bons tratamentos para, infelizmente, aquela minoria que evolui com a dependência, que é uma doença crônica muito grave, e é preciso que a gente controle a oferta do álcool, porque nós não estamos falando de uma droga qualquer. O mercado publicitário da indústria do álcool movimenta mais de R$ 1 bilhão por ano no Brasil. E quem presta atenção nos comerciais viu que a linguagem dos anúncios de bebidas alcoólicas nos últimos anos se alterou. Segundo o professor universitário José Maurício, essa mudança acontece até mesmo em função da legislação, onde o profissional teve que lidar com as limitações e ser mais criativo. Mas a nova lei pode trazer um desafio ainda maior para esse mercado. Uma lei dessa, quando ela é aprovada, ela vai mexer ela vai mexer com o negócio e, sobretudo, ela vai interferir no tipo de comunicação que o publicitário agora vai precisar fazer em relação a determinada marca. Então ele vai ter que ser muito mais criativo e muito mais ético, justamente para não sofrer as penalidades todas, para conseguir se enquadrar dentro dessa lei e, ao mesmo tempo, usar essa linguagem criativa da publicidade para chamar o público certo para consumir aquilo. O consumo é um dos traços característicos da sociedade atual. As pessoas consomem muito e o tempo todo. Segundo o professor, a presença da publicidade como linguagem é importante para esse traço da sociedade. Mas, segundo ele, ela não pode ser a única responsável pelos problemas do consumo exagerado ou não de determinados produtos. Mas a gente não pode dizer que apenas a publicidade é que seja responsável por isso, né? É uma coisa que antropólogos, a área da antropologia, eu acho que ia discutir bem isso. A publicidade faz parte da cultura, da nossa cultura, mas ela não é toda a nossa cultura. Então ela não pode ser completamente responsabilizada pelo consumo. Claro que ela tem uma parcela importante nesse processo. A linguagem publicitária ela é persuasiva, ela é sedutora, ela consegue convencer as pessoas a consumir determinado produto, né? Então, eu acho que é nesse sentido que os publicitários precisam tomar cuidado. Você tem questões éticas envolvidas, né? Mas a gente não pode resumir ou dizer que, por exemplo, apenas a publicidade é responsável pelo consumo de bebidas alcoólicas, né? E o consumo está cada vez mais exagerado e irresponsável. A pesquisa do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas mostrou também que quase 1/3 dos que bebem de forma nociva já se envolveram em brigas e cerca de 41% têm depressão. Mas os problemas com o álcool não param por aí. É muito peculiar e individual o impacto desses tipos de drogas com o nosso genoma, com a nossa dieta, com o jeito que a gente vive a vida. Então, altera desde a minha capacidade de trabalhar até a minha capacidade de dormir com uma qualidade de sono muito boa, de se alimentar, de ter boa performance no esporte,
Essa é dessa droga que nós estamos falando. De uma droga que interfere na minha vida como um todo, basta que eu a consuma de forma regular. Então, não é um produto qualquer. Mas na casa do Vanderlei, a bebida alcoólica sempre foi tratada como algo comum. Aos 9 a 10 anos eu já experimentei, né? Já passei mal, tudo, né? Mas, assim, saber beber mesmo, né? Assim, foi depois dos 16 anos, sabe, 18 anos, você começa a sair, saber frequentar clubes, né? Com os amigos, né? E aí, sabe, a gente começou a saber beber. Por pelo menos 25 anos, ele esteve preso no vício do álcool. Tentou várias vezes se livrar, mas a influência dos amigos foi mais forte. A família via um pai que mudava de comportamento cada vez que voltava do bar. Eu sempre fui muito compreensivo com ele. Sabia que a situação que ele estava não era por conta dele. Ele queria sair. Ele mostrava vontade, mas não tinha força ainda. E fui tanto um pai para os meus irmãos como um pai para ele muitas vezes, dando conselho e tentando ajudar. E foi com o apoio da família que Vanderlei conseguiu largar o vício da bebida alcoólica. Há 2 anos sem beber, ele quer recuperar o que perdeu com o álcool. Vejo que eu perdi muita coisa. Sabe, a infância dos meus filhos, né? Sabe, eu perdi praticamente, né? E que hoje é tudo melhor, né? Tudo mais calmo em casa, tá uma paz, sabe? Tá tudo como deveria ser antes da bebida, né? Na guerra contra o álcool, ganha a batalha quem deixa o vício e quem foge dele. Para a psiquiatra Ana Cecília, o fim da publicidade de bebidas alcoólicas vai ser um grande aliado no combate e prevenção dessa droga. Perceber que nós não estamos falando de um produto qualquer, né, e tirando ele dessa visão frequente, né, que a propaganda acaba expondo, né, passando todo o tempo na televisão, nas outras mídias, eu acho que diminui sim essa influência que a propaganda tem no nosso imaginário. A prevenção do consumo de bebida alcoólica, ela vai se dar em diferentes níveis, né? Não só especificamente dirigido para aquele adolescente, mas também trabalhando com os pais, também trabalhando com a comunidade. A gente já tem aqui no Brasil hoje essa maior consciência de que os estabelecimentos que vendem bebida alcoólica, se o fizerem para menores de idade, estão incorrendo em crime e serão criminalizados por isso. Me parece que as questões básicas na prevenção com os jovens é fazê-los compreender, é trabalhar com eles o desenvolvimento desse conceito de consequência e de responsabilidade. Então, quando a gente vai falar de prevenção de qualquer coisa, a gente tem que começar a ajudar esses jovens compreenderem que existem consequências para cada um dos nossos atos. Quando a gente pensa em prevenção para jovem, eu acho que são esses pontos básicos que a gente tem que trabalhar. Entender que eles realmente não são capazes de antecipar situações, ajudá-los a diferenciar a vida virtual da vida real e ajudá-los a desenvolver um comportamento responsável por conta de uma maior autonomia e independência. Responsabilidade de educar para o consumo responsável do que quer que seja é de todos nós. É da sociedade, onde cada uma das instituições se insere. Então é da família, é da escola, é dos grupos de bairro, é das empresas, é das mídias, é de todos nós. Mas, como a família tem o acesso ao indivíduo desde muito cedo, aqueles primeiros 3, 4 anos e que ainda a maioria das pessoas está em casa, ainda não foi para a escola, por exemplo, as famílias deveriam compreender a importância dessa sua relação com as crianças na prevenção de comportamentos de risco, como eu já falei aqui outras vezes. E, em segundo lugar, a escola, por conta dessa permanência muito longa que cada um de nós faz nesse ambiente escolar. Se a gente for contar, a gente passa 11, 12 anos da nossa vida, desde uma infância bem precoce até o final da adolescência, a gente passa dentro do ambiente escolar, que é um parceiro das famílias na educação das crianças.
A escola hoje em dia ela não tem mais a preocupação em só transmitir conteúdos pedagógicos, ela também tem a preocupação em formar cidadãos, formar pessoas. Então, é de todos nós, mas eu acho que a família e a escola têm um espaço privilegiadíssimo nessa composição e que não deveriam desperdiçar essa possibilidade. E como dica final, né, que as pessoas sempre pedem uma palavra final, assim, que os professores acreditem que eles podem fazer pelos seus alunos, eles podem fazer pelos adolescentes muita coisa. Eu acho que hoje em dia os adultos têm se sentido muito fragilizados diante dessa geração que vem explodindo de possibilidades e de conhecimentos e de tecnologias. Só que falta para eles, falta para os adolescentes, falta para os jovens, uma coisa que só nós adultos temos, professores, pais, que é a experiência de vida, que é já ter passado por situações e ter sobrevivido a elas, reconhecer a diferença entre o que vale a pena e o que não vale a pena investir. Então, sim, nós temos um papel e nós temos um lugar na vida dos adolescentes. E a gente deve ocupar esse lugar sem medo.